E aí, partiu? Gente, esse vídeo hoje está sensacional. Nós estamos aqui com a nossa amiga Mika. Ela é do Japão. Até o horário foi um pouco complicado, porque eu tô aqui na Espanha, então são as horas de menos do Brasil, mas é muita hora de diferença. Então a gente conseguiu ajeitar um pouquinho os horários, os calendários e conseguir trazer essa conversa aqui que vai ser muito bacana. E Mika, seja muito bem-vinda. E a primeira pergunta que eu Obrigada. gosto sempre de fazer é por que o Japão? Como que foi essa sua trajetória? Por que que você escolheu esse país? Então, gente, obrigada, né? É um prazer estar aqui, né, conversando com o Douglas. Isso é uma história bem longa, eu vou tentar dar uma resumida o porquê que eu vim para cá. Boa. Eu sou descendente, né, de Uhum, japoneses, tudo. Na verdade, o meu pai veio aqui para o Japão quando eu e minhas irmãs éramos pequenas, né? uhum. Porque no Brasil estava muito difícil e tal. Aí falou, vou tentar a vida, né, no Japão. Sim. Então ele veio para cá para trabalhar, para dar os estudos para nós no Brasil, porque naquela época era muito difícil e tal. E aí, meu pai ficou muitos anos aqui. Aí, minhas Aham. irmãs cresceram, casaram, e aí resolveram vir pra cá. Aí sobrou eu e a minha mãe no Brasil. Meu pai Nossa. acho que foi em torno de 2 vezes pro Brasil visitar a gente. E aí era aquele dilema, porque quando eu vim pro Japão, eu tinha 15 anos, né? E aí era no meio dos estudos, eu tinha terminado o meu primeiro colegial. Aí vai, não vai, vai. Aí, como toda a minha família estava aqui, né? Aí então resolvemos vir. Aí foi por isso que a gente veio. Porque, na verdade, quem vem pra cá, fala, vou vir aqui só pra trabalhar um pouco e vou pro Brasil. Acostuma com a vida aqui. Então é muito difícil pra voltar pro Brasil. Então tava Sim. muito difícil do meu pai voltar. Como minhas irmãs vieram, tudo, né? E aí a gente Uhum. resolveu vir. E cá estou, há 17 anos. Que legal. E como que foi essa adaptação? Você já sabia o idioma pelos seus pais? Você chegou, teve um certo receio? Você falava que era brasileiro, ou eles te viam como brasileira? Olha, a adaptação foi bem difícil pra mim. Porque no auge da adolescência, né? Eu saí do Brasil Sim, com 15 anos. Assim, na verdade, eu não queria vir. Porque tava com as minhas amigas tudo, e aí a gente acabava de entrar no colegial, então algumas se separaram das escolas, né? Foram para outras escolas, assim, eu sim. vim com um bico desse tamanho virando as esquinas. Eu não queria nem olhar pro cara da minha mãe. Eu não quero ir, não quero ir. Minha mãe falou: não, a gente tem que ficar perto da família, a gente tem que ir e tal, né? E aí vim com muito, muito contrariada. E Sim. não sabia nada da língua, nada. A minha Nossa. mãe falava: você tem que aprender o japonês. Eu acho que tá caindo aqui só um pouquinho. Aí ela falava assim: você tem que aprender o japonês, né? Como é que você vai se virar no Japão? Eu falei assim: eu não vou ficar muito tempo lá. E aí cheguei aqui, né? Pensei, putz, você podia ter aprendido japonês. Por quê? Eu cheguei com 15 anos. Para você Aham. entrar para a escola japonesa aqui, é muito difícil. A não ser que você seja Sério? muito, muito, muito dedicado para entrar com essa idade na escola. Porque as letras, né? Os kanjis, Ah, sim. é É o, muito, muito complicado. é o revés, né? Porque eu vi que o livro, a gente abre o livro e aí é o contrário, você abre E é o assim. contrário. E isso da Uhum. direita para esquerda ainda ele é de pezinho, assim. A Sim, maioria, né, dos livros, assim, os mais tradicionais, né? sim. Então, tipo assim, aí o que que foi? Aqui no Japão, não sei se vocês sabem, né? Aqui também tem escolas brasileiras. Uhum. Tem objetivo, tem umas escolas com sistema de ensino do positivo e tal. Mas, assim, Uhum. é uma fortuna, muito caro. Uhum. E aí meu pai falou assim, minha mãe, e agora? Você vai pra escola japonesa? Eu falei, não. Imagina eu sentada na escola sem Uhum. falar um A em japonês. Nossa, Não que ia dar complicação. certo. É. Aí meu pai falou assim: então, a escola brasileira, vamos ver. Aí era muito caro. A gente falou: não tem Uhum. condições, a gente acabou de chegar do Japão. Aí, aí eles falaram assim: dá pra você trabalhar, né? Porque aqui Uhum. eles aceitavam, né, com 15 anos, como o bico, né? Uhum. Aí eu falei: tá bom, então eu vou trabalhar um pouco, a gente junta um dinheiro, a hora que estabilizar, eu vou pra escola, volto a estudar. Ah, comecei a trabalhar, comecei a ver o dinheirinho, eu falei, opa, Uhum. gostei. E acabei ficando. E aí eu trabalhava bem na mesma. A gente, quando chega aqui, a gente, mesmo Aham. sem saber a língua, a gente entra por uma empreiteira brasileira, né? Com Sim. staffs brasileiros, tudo. Então, tudo que Uhum. você vai fazer, você tem tradutor. Então, para mim, foi o caminho mais fácil e rápido, né? Pois não sabia nada da língua.
Legal. Mas a adaptação aqui, sem saber a língua, é muito difícil, porque o Uhum. inglês deles também não é um inglês, Tem um sotaque mais. é um inglês japonesado, que não Aham. existe, mas é o inglês que eles Interessante. aprendem. É bem complicado. Então, assim, eu sempre falo para quem é turista, quer vir, até que pelo menos, assim, Tóquio, Osaka, que Uhum. são cidades grandes, né? Nagoya, assim, eles ainda se conseguem mais ou menos o inglês. Mas aqui, assim, Uhum. cidade pequena, japonês falando inglês é muito difícil. Você não Você entende tá, nada. você tá perto de Tóquio? Não. Bem Não. longe, Ó, porque bem Tóquio, longe. Tóquio é a cidade mais grande do mundo. Tem 38 Sim. milhões de pessoas. Deve ser uma loucura lá. Você Nossa, acredita que eu, com 17 anos aqui do Japão, só fui para Tóquio uma vez? sério? Uma Ah, vez só. eu fui em Madrid, mas eu passei assim, só passei e nem vi Madrid. Eu só passei e já tô aqui 4 anos. Então, eu Aham. entendo, eu entendo, eu entendo. É, Tem então, a muito. gente vai levando a vida assim, tão comum, que a gente acaba não saindo. Eu Sim. quase não vou passear. Eu sei que Uhum. o pessoal que vem de turismo conhece mais o Japão do que eu mesma. Sim, eu acho que isso acontece em todo lugar, porque quando você vai como turista, você vai para conhecer o lugar e tal, e quando você vai para ficar, é um pouco diferente. Você conhece, mas você não. É diferente, é distinto. Você não conhece tanto como um turista tá para conhecer. Eu tenho um É, amigo meu que já conheceu Madrid, Valência, o Sul, o Norte, não sei o quê, mas ele veio como turista e volta. E eu só conheci pouco, mas porque é aquela rotina, né? O trabalho, estudos, exato. conciliar tudo, então é bem complicado. E o turista às vezes Né? conhece mais o país nosso do que a gente Sim, mesmo, sabe? exatamente. Nossa, que Então, mas legal. foi bem difícil. E Uhum. falo que também, até hoje, não é fácil, não. Sério? É bem difícil. Assim, Uhum. você resolver coisas básicas, por exemplo, Uhum. ah, eu vou num banco. Você precisa chamar alguém que saiba. Geralmente aqui você pode contratar os tradutores, né? Tem Uhum. muitos brasileiros que cresceram aqui e sabem falar fluente em japonês, então prestam serviços para os brasileiros. Aí você Interessante. paga para eles, né? E tem bastante, muito brasileiro mesmo. Então, assim, a Uhum. gente passa um sufoco por não saber a língua. Mas se Aham. você tiver um dinheiro aí, você consegue um tradutor em qualquer lugar do Japão. Então, Legal. porque tem brasileiro em todo cantinho aqui do Japão. É, isso é verdade, tem Então, brasileiro. Bah. essas coisas que pega muito. Por exemplo, você quer ir no banco fazer um negócio, não consegue Uhum. fazer sozinho. Você quer ligar para cancelar uma internet. Aí, Uhum. por exemplo, igual eu, tô mudando do meu apartamento e minha casa, né? Tô Aham. construindo uma casa, ela vai ficar pronta. Então, Legal. eu tenho que transferir tudo. Então, tem muita coisa que eu não consigo falar. Eu falo igual o índio no telefone. Aí, o japonês às vezes Sério? não entende. Aí, eu falo, ah, então, desculpa, vou retornar de novo. Aí, eu tenho que pedir para alguma amiga ligar Aham. para falar melhor. Então, assim, Que essas isso? coisas me dificultam muito. Eu acho, assim, bem... atrasa muito a gente por não Uhum. saber a língua. Não, que é interessante e assim ao mesmo tempo. E, por exemplo, nesse tema da construção, como que é a construção aí da... ela é como no Brasil, por exemplo, que você contrata o pedreiro, o de obra, ou as casas são diferentes? Totalmente diferente, ó. Sério? Para você ter noção. E é muito rápido, assim, Aham. parece mágica. Aí você fica É, assim, será que essa casa é resistente? Porque no Brasil é tijolinho por tijolinho, a aí comprando fundação. material. Aqui não. Por exemplo, eu comecei. O que demora mesmo é a parte burocrática. Eu Sério? comecei o procedimento em maio do ano passado. Minha Uhum. casa vai ficar pronta agora em abril. Eu Que vou mudar isso? em abril. Então, se você for ver, menos de um ano. Fala Sim. rápido, mas o meu processo ainda foi demorado. Uhum. Quanto que seria o tempo do processo burocrático e o processo de construção? Olha, o processo burocrático foi de maio até setembro, mais ou menos. Que Porque em isso? outubro começou as obras. Então, se você for ver, a obra é de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Fevereiro fica pronto, na verdade. Então, são Uhum. 5 meses de obra só. Que isso? Nossa, A minha casa, ela finaliza dia 28 de fevereiro. sim. Aqui o mínimo de uma construção de uma casa é um ano e meio, com imprevistos. Nossa, e ainda eu acho um tempo assim bom, mas tem casa que você É. pode levar 2, 3 anos, dependendo da casa também. Aham. E ela é feita de madeira ou de construção pesada? É de madeira. É muito difícil você ter casa de concreto aqui por conta dos Sério? terremotos, né? Ah, sim. É por conta, assim, de muitos tremores que tem aqui, mesmo os mais fracos, né? Que são mais Uhum. constantes. Se a casa for de concreto,
Por exemplo, aqui no meu apartamento tem bastante parede rachada, porque Sim. tem uma das paredes que é entre um apartamento e outro, que é tipo concreto. Então Uhum. ele vai rachando, porque também Nossa. o sistema de terremoto, ele é como se fosse, ele dança. Uhum. Ele não é, ele é fixo no chão, mas aí a construção é ele em cima do negócio que faz assim. Então toda vez que Loucura. balança a terra, ele não vai balançar a casa assim, ele só vai dançar. E eu Então por tenho, isso que é próprio. e eu tenho medo de terremoto, porque, meu Deus, acho que essas coisas da natureza tem que ter muito respeito. E você já passou por algum terremoto assim que você falou, meu Deus, vai, o chão vai abrir? Sério? Já, Me assim, não conta. foram muitos, Aham. porque na região que eu moro, aqui não tem muito. Mas Uhum. aquele do tsunami que teve lá Sim. em Miyagi, que estragou tudo, assim, eu moro muito longe lá. Para Uhum. você ter noção, o terremoto foi lá. Por exemplo, o Japão, ele é assim, né? Sim, é Eu moro um. exatamente no meio. Aham. E lá onde foi bem aqui na ponta, né? Uhum. Então ele deu um tremor muito forte lá e tremeu aqui. Chegou a Que tremer isso? aqui. Assim, foi surreal, porque foi muito forte. E aí eu tava trabalhando, eu Uhum. fazia inspeção de placa solar, sentada. Então eu tava com a placa solar assim, e olhando. Aí eu comecei a sentir tontura. Eu falei, nossa, tô passando mal. Eu olhei para as minhas companheiras, tava todo mundo assim, ó. Eu falei, ué, tá todo mundo passando mal? A hora que eu olhei, tem umas placas, né, pendurada Uhum. no teto, lá da seção que Uhum. eu trabalhava, e tava balançando. Aí a gente levantou, e é muito, assim, impressionante como os japoneses têm calma. Eles Sério? falaram, não pode sair correndo, tem que ficar. Na verdade, a instrução é você entrar debaixo da mesa, Uhum. porque se o teto É. cair, você fica debaixo da mesa. Só que eu falei, eu não vou ficar aqui, não. Eu saí pela porta de emergência. Ó, pô. Cara, muito louca. Aí depois eu falei assim, meu, se cai tudo, eu tô morta, porque eu saí na escada de Uhum. ferro lá fora. Então não pode, Isso. né? Então, por exemplo, para você ter uma noção mais ou menos, foi escala 3 aqui na minha Uhum. região. Uhum. Lá, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, mas deveria ser 7. O 3 ele já balança bem, mas Uhum. ele não é o nível que chega a cair as coisas de Sim. armário, né? Então, Uhum. aqui no máximo que dá é uns 3 na minha região. Normal, assim, Nossa. no cotidiano. Mas, assim, é muito pouco. Um Uhum. ano, uma vez ou 2 vezes. Uhum. Aí, geralmente, sempre dá de um. Como eu moro Uhum. em prédio, que são 5 andares, ele balança mais. Então, dá a impressão que é mais Sim. forte. Mas é o balanço mesmo. Uhum. Mas, graças a Deus, aqui, assim, não costuma ter muito terremoto, não. E como que foi o seu primeiro terremoto? Aí, eu lembro como se fosse ontem. Nossa. Foi logo no primeiro ano. Uhum. Eu lembro que eu tava pra dormir e eu tava no Uhum. computador. Naquela época a gente falava por MSN, né? É. MSN, eu tava com a câmera, ia ligar pra alguém. E aí eu lembro que eu tava de joelho no chão, porque eu tava com preguiça de pegar a cadeira, né? Eu tava de Uhum. joelho. Aí começou, fez um estalo. E geralmente você escuta um estalo, não sei se é das madeiras, né? Que faz um barulho. E aí começou Uhum. a balançar. Nossa, eu achei a coisa mais legal do mundo. Que Pensa, terrível. pensa. Hoje em dia eu tenho medo. Aí Nossa. eu fiquei aí, gritando lá em casa. Eu falei, Uhum. terremoto, terremoto, nossa. Mas a princípio, assim, eu falei, não, acho que não. Uhum. Ai, desculpa. Eu falei, bom, acho que não é um terremoto, não é possível. Aí Uhum. depois a minha irmã, que tava mais tempo aqui, ela falou, não, é um terremoto, sim. E eu, ai, que legal. Depois que eu me toquei, eu falei, e agora? A gente faz o quê? Porque eu não Reza. tinha noção. Assim, e agora? A gente vai ter que sair de casa, a gente vai ter que pôr Uhum. abrigo. Ela, não, é tranquilo, é um terremoto fraquinho, então não tem nada. Uhum. Nossa, que loucura. Eu Mas acho que eu não muito doido. saberia como reagir durante um terremoto, não. Não, Acho que, não tem como nossa, saber. A gente fica muito é, nervoso. E é muito louco, porque mesmo o terremoto sendo fraco, você fica ainda por minutos sentindo que você está balançando. que loucura. Fica pelo menos uns 30 minutos sentindo que está Uhum. balançando. E as crianças daí, desde pequenas, elas já são educadas para acalmar nesse momento e saber como reagir, verdade? Nas Sim, eles escolas, têm tipo. vários treinamentos por Uhum. ano. Ok. Eles têm vários treinamentos por ano e tem muitas coisas assim. Igual, não são todas as escolas, mas a do meu Uhum. filho, por exemplo, usa capacete. Igual aqueles capacetes de construção. Uhum. Eles têm que ir para a escola de capacete e tem que manter o capacete lá. Caso aconteça alguma coisa, eles têm que colocar o Uhum. capacete. E eles também têm uma almofadinha que tem que pôr na cadeira. Aí você Uhum. pensa, uma almofadinha só para não doer o bumbum.
Não. Uhum. Quando acontece terremoto, eles têm que tirar a almofada e pôr na cabeça. Eles já são treinados para tirarem a almofada, pôr na cabeça Uhum. e debaixo da carteira. Nossa. E É muito como, legal, eles estão muito uhum. preparados. E como você teve acesso à educação no Brasil e no Japão, qual que é a diferença assim do processo educativo dos dois? Nossa, a diferença é gritante, assim, Uhum. tanto no ensino, na Uhum. disciplina, e aqui é muito puxado. Muito Uhum. puxado. Eles não, até acham, às vezes, judiação. Só Uhum. que, igual eu falo, né? Os brasileiros que chegam aqui geralmente estranham e às vezes até reclamam na diretoria. Uhum. Só que por quê? Porque são crianças que estudaram no Brasil e vieram para cá. Agora, as Sim. crianças que já são da cultura, já crescem aqui, no caso, eles já são acostumados. Então, assim, é uma disciplina implantada, mas, como que eu posso dizer? É muito natural. Uhum. Então, eles já estão acostumados, não é uma coisa assim, nossa, eu não aguento. É muito rígido. Então, Uhum. assim, é uma disciplina impecável, só que você vê que é natural. Por exemplo, nas escolas não existem faxineiros, Uhum. faxineiras para limpar. Eles mesmos limpam o banheiro, eles limpam, esfregam o chão de joelho no chão, todos. E aí você vê, é uma coisa assim tão rotineira para eles que eles não falam, nossa, que saco, vou ter que limpar a Uhum. escola. Então é muito assim, é muito bonito Legal. a Sim, é disciplina. demais. É muito bonito, porque assim, eu acompanho meu filho, né? Meu filho tá na escola japonesa desde o meu mais velho, desde Uhum. 1 ano e meio. Então, desde a creche, assim, é tudo muito. Eles criam as crianças para serem independentes, Legal. muito independentes. Uhum. É muito legal, assim, a diferença. Tanto, né, Uhum. nos estudos também é muito puxado. Uhum. Por exemplo, nas férias de verão, quase não tem férias, né? Igual no Uhum. Brasil, assim, férias prolongadas, né? Sim. Nas férias de verão é 1 mês e meio, acho. Uhum. Só que você acha que eles não têm que estudar? Eles têm uma rotina todos os dias das férias. Acordar às 7 horas da manhã, fazer exercício físico. Uhum. E as crianças têm que anotar. Então, assim, é engraçado que a gente quer dormir até mais tarde, né? É, Nas férias. e acordar Fala, mais pô, tarde ainda. sacanagem, eu tenho que acordar às 7 horas da manhã. E as crianças levam a sério como um Uhum. compromisso pra eles, né? Que legal. Aí a gente, assim, né? Japoneses também, japoneses já perguntei. Elas falam, ah, não, tem dia que a gente fala, não, vamos dormir e anota lá que fez. Uhum. Sabe? Mas eles mesmos já levam Sim. como uma responsabilidade, né? Então tem tudo isso, Uhum. tem que acordar 7 horas, tem que fazer 2 páginas do livro, eles ganham um livro só de tarefa. Um livro só de tarefa das férias. Legal. E não bom o bastante, a gente ainda tem que corrigir. Os pais têm que Nossa. corrigir esse livro. Os pais são bem presentes, então, na educação. Sim. Isso é Aí tem bom. a leitura. A leitura Uhum. também a gente tem que ouvir. E a gente tem que anotar. Voz alta, é, se falou direitinho, se falou em pé, se falou Uhum. nítido, a gente tem que anotar tudo. Então, assim, é bem puxado, tanto para as crianças quanto para as mães, Que interessante. porque tem que estar bem presente. E quantos anos que ele tem agora? O meu mais velho vai fazer 15 Uhum. e o meu pequenininho tem 2. Uma dica legal para quem tem filho que é que ele dorma até mais tarde para não acordar de manhã nas férias, falar, ó, quem acordar amanhã mais tarde possível vai ganhar R$ 2. Vai dar 11 É, horas da manhã e nenhum dos dois vai ter levantado. ou então, quem acordar primeiro vai ter que lavar a louça. É, também. Quem acordar primeiro vai Boa. ter que estar esperando de pó. Mas Não, é puxado, mas sensacional. assim, é legal. É puxado porque a gente olha, eu falo assim, a gente não pode comparar, né? A gente não Claro. pode comparar, falar, ai, tadinho, no Brasil, tá, tá, tá. Não é tadinho, né? Porque aqui, na verdade, eles estão acostumados. Como eu Sim, disse, é uma disciplina implantada naturalmente. sim. Agora, é difícil você implantar para os brasileiros, assim, É dá o bastante choque causa. cultural. Choque Tem bastante cultural. causa. É. Tem amigas minhas que são tradutoras em escola, Aham. ixi, tem mães que fazem barraco na escola. Que isso, sério? Abafa, abafa. Deixa Que... abaixo, deixa abaixo. Tem Que muita mãe loucura. assim que não aceita e acha que é judiação. Exploração. Uhum. E como que foi É. essa questão da adaptação da comida? No Brasil, você já comia comidas típicas do Japão? Ou quando você chegou foi uma mudança total?
Nunca gostei de comida japonesa. Sério? Mesmo na minha família sempre saía, né? Você sabe Uhum, assim, no Brasil tem bastante família descendente, sempre tem a comidinha aham, japonesa. Um sim, sushizinho, uhum, aí tipo assim, tem o curry, né? Que a gente come muito, que é uhum, carê. E a sim, gente, os parentes aqui do Japão mandavam pra gente no Brasil. Então a gente comia uma coisinha ou outra, mas eu nunca gostei assim de falar, nossa, uhum, eu amo. Porque eu sim, amo comida brasileira. E eu também. cheguei aqui, minha mãe falava, você vai sofrer. Aham, Mas hoje eu como. Eu como uhum, assim, me acostumei, mas não vou dizer que também é meu preferido, não. sim. E qual que é a comida assim? Sushi eu não como. Sushi, E, peixe cru, assim, não como. é, nossa, que interessante. E qual que é a comida assim que você do Japão, típica japonesa, que você mais gosta? O quê? A comida assim típica japonesa que você mais gosta? Ah, difícil. Ou as comidas, Lamen. pode. Acho que Ah, também lamen. gosto. Lamen é o que eu como mais, que eu gosto mesmo. Aham. Oh, que legal. Eu também já comi várias vezes, é uma das que eu mais gosto. Sushi também não tanto, mas eu como e tá ali. Mas o lamen é o que eu mais gosto também. Ah, lamen é muito bom. Aqui tem bastante, bastante mesmo, assim. Tem vários Uhum, restaurantes que você vai, você uhum. encontra tudo quanto é esquina. Muito bom. E aí também tem aquelas paradas típicas de comida que estão abertas 24 horas, que é autosserviço. É comum aí no Japão? Tem Uhum, aqueles restaurantes que é bem rápido, são... uhum, No Brasil tem, né? Sukiá. Eles abriram uhum, lá na Liberdade. É uhum, uma comida típica daqui, que é um arroz com umas carnes fininhas com um molho por cima. Então uhum, ele fica aberto 24 horas e é baratinho. E tem uns outros, assim, pouca coisa que fica. Agora tem as lojas de conveniência, né? uhum, Conveniência, sim. Tem tudo quanto é esquina também. E nas lojas de conveniência você encontra, né? Marmita, uhum, os bolinhos de arroz, né? Que são onigiri, uhum. bolacha, pão. Então, aqui tem as lojas de conveniência, assim, é o que salva. Sim. No Brasil Mas faz falta. essas abertas 24 horas salva demais. Aí tem. Aqui Aí tem a tem, loja de conveniência? aqui tem algumas que são abertas 24 horas, mas geralmente estão em postos de gasolina, mas também tem alguns que são tipo quiosques de autosserviço, que você coloca a moedinha, já sai, e escolhe, já sai, essas máquinas Ah, prontas. Então sei, aqui sei. também tem bastante. E particularmente, às vezes eu já fui, às vezes, no posto de gasolina para comprar alguma coisa ou outra. Você, quero fazer uma coisa, mas falta isso. Então você já vai aí e dá aquela salvada, dá para fazer. Aham, é. Hum. E me conta, aconteceu alguma coisa assim com você aí por ser brasileira? Ou o pessoal te pergunta, você é brasileira? Ou pensava que você. Como que é essa questão sua com o Japão? Eles te veem como brasileira? Olha, eu já fui confundida Uhum. como japonesa por brasileiros. A Sério? gente estava num parque assim, Aham. e aí os brasileiros vieram com a câmera pedindo para eu tirar uma foto. Aí eu, né, assim, aí tirei a foto. Aí eles, arigatou! Aí eu, de nada. Aí a mulher olhou assim para mim. Eu falei, sou brasileira. Ai, que vergonha! É que como eu já moro muitos anos aqui, né? Então, Aham. assim, eu já tenho os costumes japoneses, talvez a Uhum. roupa também. Então a Sim, gente se veste diferente, você acaba se adaptando ao país, né? claro. Agora, assim, infelizmente aqui tem muitos japoneses que não gostam muito de estrangeiros, não. Sério? É, assim, é que é muito 880. Tem Uhum. japoneses que acham demais os estrangeiros e Uhum. muitos japoneses que não gostam dos estrangeiros. Então, assim, às vezes eles tratam até mal. Por exemplo, eu não lembro nenhum caso específico, assim, Uhum. agora. Mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai num estabelecimento de algum serviço, né? Por exemplo, operadora de telefone. Aí você não consegue falar bem o japonês polido as frases. Eu falo Sim. going, mas eu consigo me virar. E Uhum. aí a pessoa com uma má vontade tá vendo que você é estrangeiro. Aí ela começa a falar polidamente e fala nananana. Aí eu falo assim: "Ah, desculpa, não entendi. Dá pra falar mais devagar, que eu sou brasileira?" Aí a pessoa faz assim: "Tá." E fala a mesma coisa. Uhum. Eu, tipo assim, você vê na cara da pessoa Tipo, que ela se não vira. quer te atender. Ela não quer Uhum. te entender. Tipo assim, se vira, você que tá aqui no país, então você tem que entender. Isso tem Uhum. muito, tá? Tem em Sim. muitos lugares.
Eu sei que acho que no mundo também, né? Não só aqui no Claro, Japão. claro. Tem bastante, assim. Teve, assim, situações que eu cheguei em casa que eu chorei. Que isso. Porque é muita pressão para a gente que Uhum. vive, não sei aí você também, né, que a Compreendo. gente vive num país diferente, né? Sim. Então a gente sofre muita pressão cultural e por conta da língua. Às vezes, muitas vezes eu já cheguei em casa e chorei, ou por exemplo, Uhum. precisava fazer algum serviço de cartão de crédito, cancelar alguma compra, parcelar por telefone e a pessoa me tratar muito mal por eu não saber Sim. falar. E aí eu Nossa, já imagem. desligava o telefone, e chorava. Por quê? Meu Deus, é muito sofrido isso. Sim, é uma parte que quase ninguém vê. Eu trabalho com atendimento, então quando eu vejo que algum estrangeiro, até mesmo brasileiro, eu falo mais, eu tento falar mais devagar, mais pausadamente, explico uma, duas vezes a quantidade de vezes que a pessoa quiser, para que a pessoa se sinta o máximo confortável. E se algum Uhum. brasileiro, às vezes eu pergunto, se você quiser, a gente pode falar ou em espanhol ou em português, o que você achar melhor. E a pessoa fala, não, vamos praticar o espanhol. Eu falo, perfeito, vamos praticar o espanhol. Não, graças a Deus, vamos falar em português. Eu, tá, não, perfeito. Aí eu explico em português, com algumas coisas, ó, isso aqui é assim, tal, tal. Então, sempre, É, eu acho que sempre tem que tentar explicar da melhor forma possível que a pessoa possa entender. Porque entre o que a gente pensa, o que a gente quer dizer, o que a gente diz, o que a pessoa ouve, o que a pessoa entende, são 5 passos e nesses 5 passos muda bastante coisa, pode mudar bastante coisa, a pessoa pode entender mal, você pode tentar se explicar e não se explica bem. Então, essa uhum, questão da comunicação ela é muito complicada, ainda mais em um uhum, outro idioma. Em um outro idioma. Eu, uhum, particularmente, eu considero que eu falo espanhol bem, relativamente bem para me virar. E, por exemplo, eu tenho que controlar o nervosismo. O nervosismo que é o uhum. pior, é o inimigo do idioma. Porque eu estava Sim, pensando, eu quero dar uma sugestão para minha chefe. Sugestão em espanhol é sugerência. Tá, aí eu fico sugerência, sugerência. Aí quando eu olho para minha chefe, eu falo, quero te dar uma sugestão, que isso nem existe no espanhol. Aí eu falo, meu Deus, sugerência. Então, acho que o nervosismo é o que verdade. quebra, sabe? É o que Sim. quebra. Aquela Então, coisa também de você uhum. traduzir na cabeça, né? Por Sim, exemplo, o que você quer falar e o que você fala é muito difícil, né? Por exemplo, sim. eu vou no médico, antes eu precisava de ajuda, hoje, graças a Deus, eu consigo me virar Aham, sozinha. Mas aí eu chego lá assim, vou falar que meu filho tá com dor, que a aham. respiração dele. Eu chego lá, eu falo assim, filho, tosse, febre, dor de barriga, entendeu? Tipo assim, sendo que eu queria falar, ele tosse, E fica tem sem dor. ar, Aham. e aí ontem deu dor de barriga, aí chega lá e falo, filho, tosse, febre, dor Aham, de barriga, sabe? aham. É muito difícil, é muita pressão, falo, a gente sofre muita pressão, assim, tem coisas que é tão fácil, que seria muito fácil se Uhum, fosse na nossa própria língua, a gente uhum. vai lá e a gente gasta, tipo, o dobro da Sim, energia que a gente precisaria se fosse na nossa língua, é. né? Quando eu fui pro Brasil, 4 anos Aham. atrás, nesses 17 anos, a primeira vez que eu fui pro Brasil, Uhum. é, foi 4 anos atrás, 2019. Isso. É. E aí foi muito engraçado, sabe? Aí meu filho tava com 10 anos, Uhum. acho que tava com 10 anos. E era a primeira vez dele no Brasil também. Que E aí eu legal. cheguei no aeroporto, foi muito engraçado, porque eu cheguei no aeroporto, lá do Brasil, a gente passa pela imigração, né? A Uhum. gente tava na fila esperando, eu e meu filho. Aí, do nada, eu escuto uma voz assim. Aí eu, aí meu filho, ele apertou a minha mão assim. Aí eu, ai, a gente. Aí cheguei lá, era uma tiazinha muito doidona na imigração, sabe? Aham. Ela, passaporte, sabe? Daquele jeito assim, né? E Aham. aqui a gente não tá acostumado com essas coisas. Aqui o atendimento, a Uhum. comunicação é muito assim, Rígido, muito. respeitosa. Não que no Brasil não é respeitosa, mas no Uhum. Brasil é tipo assim, e aí, tudo bom? O que você vai querer hoje? Aí, né? Aqui não. Aqui, É. boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. É tudo Uhum. assim, No Brasil, fala tudo. meu príncipe, fala meu rei. É. E aí, Ô campeão. bonitona, que você nunca viu na vida. Então, assim, é É. muito engraçado isso. Uhum. Aí a mulher, passaporte! Ela põe ela na mesa, assim, né? Uhum. Aí eu peguei o passaporte, tudo, ela olhando lá. Ela conferiu assim, ela olhou pro meu filho. Ai, que lindo! Japonesinho! Arigato! Sayonara! Aí ele assim, ó. Mãe, Chocado. mãe, o que eu falo? Eu, não, fala. Aí ele, com Uhum. aquela cara de tipo, o que tá acontecendo? Aí eu falei pra mulher, nossa, moça, eu tô tão feliz. Ela, Uhum. por quê?
Eu falei, porque eu tô falando em português com você. Eu posso perguntar o que eu quiser. Tão fácil assim. É, Ela, por quê? Eu falei, há muito tempo morando fora. E eu, não, é, e eu fiquei feliz com o seu próximo. Você gritou sim, próximo, eu já fiquei muito feliz. Então, assim, isso eu tenho muita saudade do Brasil. uhum, Igual nos médicos no Brasil também, às vezes você pode até mandar um WhatsApp. Ô, doutor, uhum, meu filho tá com febre. Assim, aqui não. Aqui você vai, parece que você está dando um favor para os médicos. É muito. isso, Cada um na sua posição. uhum, Não tem aquele calor, né, de sim, aproximação. E aquela isso é coisa em todo brasileira, lugar. Aqui em sim, todo lugar. No Brasil, se você vai na loja, a mesma loja todo dia, você já é uhum, amigo já. Aqui eu posso ir é, todo dia e eu nunca vou saber uhum, nenhum nome, talvez, da é. pessoa. Só sei que tá no crachá. Sim. É. A minha sogra trabalha no supermercado que tem aqui do lado. Então, toda vez que eu vou lá, vou comprar e tal, aí as amigas falam: Nossa, o seu genro, ele é tão alegre, ele é tão feliz, ele é tão assim. É porque eu vou comprar um arroz, um arroz, eu peguei o arroz e coloquei assim, às vezes até um pouco meio tonto. Mas ela fala assim: Nossa, ele tá sempre sorrindo. Eu falo: Meu Deus, tem que sorrir mesmo, gente. Pode ficar com a cara É, mas amargada, isso eu não. acho que é uma característica do brasileiro, né? Eu É, falo assim, o sim, brasileiro tem muitos defeitos, sim. mas essa alegria de viver assim, ela Uhum. é normal pra gente, né? A gente já Sim. é assim. E a gente Até fala mesmo, sorrindo. muitos anos aqui no Japão, eu até perdi um pouco disso. Eu já sou Uhum. mais, encontro as pessoas, hum, sabe? Eu vejo Mas, que eu já tô muito japonesa. sim. Então, mas você encontra os brasileiros e fala, nossa, que legal, né? Tipo, e aí, mais uma historinha de quando eu fui ao Brasil, né? A Aham. gente chegou em Frankfurt, né, na Alemanha, para fazer a conexão, e eram 7 horas de conexão. Nossa. E aí descemos, né? Eu e meu filho, nós fomos sozinhos. E eu, muito medo, né? De viajar sozinho tão longe com meu filho. Uhum. Aí desci tudo e eu falei, vamos procurar o nosso portão de embarque, filho. São 7 horas, a gente fica lá. Aí uma brasileira falou assim: Oi, oi. Aí eu, oi. Ela, você tá indo pro Brasil, né? Falei, sim. Ela, eu sabia, brasileira, né? Aí meu filho já começou a rir, né? Ela falou assim, então, você sabia que o nosso voo foi adiado? Falei, não. Aí já peguei o celular, olhei, né? Ela falou, foi adiado, aconteceu alguma coisa, nosso voo Uhum. é só amanhã cedo. E isso era 1 hora da tarde. Aí eu Nossa. falei assim, e agora? Aí meu coração já, porque eu já tava com Uhum. receio, né, de viajar sozinho com meu filho, né? Falei, filho do céu, e agora? E ninguém sabia falar Descontratantes. inglês. Eu sabia, assim, um básico do básico. Sabia muito, só que muitos anos de Japão, eu quero traduzir para o inglês, vem em japonês. Sim. Então, É assim, automático. automático, ele transformou meu inglês para japonês. Aí eu falei, olha, eu sei um pouco de inglês, posso tentar. Aí a gente foi lá, e aí, resumindo, né, para não ficar muito longo, eles arrumaram um hotel pra gente, Uhum. tudo, né? Então a gente foi num grupo de brasileiros. E a gente jantou junto lá no hotel, tudo. Aí achei muito legal, assim, a experiência Legal. que meu filho teve Uhum. com os brasileiros nessa ida para o Japão também, Uhum. indo para o Brasil, né? Ele falou Uhum. assim: "Ô, mamãe, brasileiro é legal, né? Todo mundo vira amigo. Todo mundo é amigo. Não, porque a gente jantando ali, Uhum. parecia que a gente tinha combinado, assim, Uhum. amigos, vamos jantar fora hoje, Uhum. conhecidos de infância. Não. Uhum. Aí, então, assim, foi muito legal essa experiência, assim, foi Que muito rica legal. essa experiência do meu Pra filho, ele. Uhum. porque ele cresceu aqui, né? Então, Uhum. ele fala, assim, por mais que ele é muito japonês, aí Uhum. ele reclama um pouquinho dos nossos defeitos de Uhum. brasileiro. Mas ele gostou muito de ir pro Brasil, conhecer as pessoas, tudo. E até onde eu trabalho, Uhum. na fábrica onde eu trabalho, tem a maioria são estrangeiros, Uhum. brasileiros, vietnamitas e chineses. E os Sim. japoneses são minoria. Aí até o meu chefe japonês, ele falou assim, brasileiro, como é que eu vou traduzir essa palavra em português? É tipo, iluminado. Uhum. Ele fala assim, que você conversa com brasileiros, os brasileiros, tá bom, Eu não tudo sei o bem. quê. Aí ele falou, ai, porque eu vou falar com as chinesas, elas ficam. Aí ele falou assim, eu não sei se elas estão brigando ou se elas estão me xingando, eu não sei. Agora, os brasileiros, a gente conversa assim, é tão animado. Eu Tá falei, tudo na no Brasil, paz. no Brasil é tudo animado, no Brasil tá todo mundo quebrado, mas tá todo É, mundo feliz, isso é verdade. Isso é né? Isso verdade. é muito legal do brasileiro, né? Uhum. E uma coisa também que... Aí eu sei que o japonês ele é muito pontual. Ele é pontual. E o brasileiro não Demais. é.
Então, nós não somos pontuais por nós mesmos, é que tudo vai assim. Então, como foi essa questão da pontualidade para você? Porque para mim eu sofro muito, eu tenho que trabalhar muito para chegar no horário. Eu gosto de chegar 30 minutos antes para não chegar no horário e atrasar, porque eu sou bom para atrasar. Atrasar é minha especialidade. Como que é para Ah, eu você? também. É difícil, é Uhum, difícil, porque não tem. Isso é um dos pontos que meu filho uhum, reclama. Por exemplo, meu filho, ele gosta de jantar às 7 horas, uhum. porque ele fala que comer e dormir faz mal. Então, ele fala que das 7 às 9 horas ele tem um tempo para digestão para poder dormir às 9. Nossa. É. Aí eu fico olhando assim e falo, às vezes eu acho que ele é meu pai, porque ele briga comigo. Ele fala, mãe, tem que ter regras, tem que ter Uhum, disciplina, né? Aí ele legal. fala assim, por exemplo, aniversário do meu sobrinho, né? Aí eu tenho que falar pra ele, então, filho, hoje, aniversário do Alan, a gente vai no restaurante. Aí ele faz assim, ó, mas já são 8 horas da noite. Aí ele fala, ai, vocês brasileiros não tem hora pra nada. E realmente, a gente não tem hora pra nada. Aí a gente É, resolve jantar 10 horas da noite no restaurante, né? Então, uhum, né, no trabalho, uhum, como é muito assim, tudo muito pontual. É que onde eu trabalho há 14 anos no mesmo lugar. uhum, Então, assim, já estão acostumados, eles não se incomodam muito. Mas, assim, existem muitas empresas grandes uhum, e, por exemplo, você tem que bater o cartão do ponto às 8 horas para começar a trabalhar. uhum. Só que você tem que bater o cartão às 10 para as 8 e 5 para as 8 você tem que estar em frente à sua Ó, mesa. sim, Então, muita gente é dispensado, mandado embora por conta de não cumprir os horários. sim. E horário de intervalo, né? A gente tem intervalo às 10 horas, que é 10 minutos, Uhum, meio-dia, que é 45 minutos para almoçar, e depois 3 horas da tarde. uhum. Então, bateu o sinal para o intervalo, você sai da sessão. Agora, para você voltar, você tem que estar na sua sessão, paradinho, Antes, pronto para trabalhar a hora que tocar o sinal. que olhei. Só que assim, na onde eu trabalho, como é uma empresa pequena, Uhum. a gente, né, é meio bagunçado, né? E como só tem brasileira, o chefe olha e fala assim, se eu for dispensar, eu tenho que dispensar todo mundo, então melhor não dispensar A ninguém, né? metade da firma. E assim, umas 5 vezes por ano ele faz uma reunião extraordinária para falar que Uhum. ninguém cumpre os horários. Chega a ser engraçado, sabe? Porque às vezes ele faz a reunião até rindo, porque Uhum. tipo, ele fala, a gente consegue cumprir um mês. Um mês a Uhum. gente, não, vamos, belezinha. Depois já era. Uhum. Mas isso é uma exceção de onde eu trabalho, né? Mas no Sim. geral é tudo muito rígido, muito É. certinho. Não, tem lugares e lugares. Eu até falo que a empresa fala, não, Douglas, ele sempre chega antes, 30 minutos antes do horário. É porque se eu for para chegar no horário, meu filho, eu vou chegar bem depois. E eu tenho um certo problema que, tipo assim, Uhum. meu compromisso é, por exemplo, podcast, 5 horas. Aham. Eu saí de casa 3h40, que eu tinha aqui num evento lá que uma prima do meu marido ia estar lá. E o Uhum. evento era só até as 4 horas, sem noção. Saí de Sim. casa 3h40. Eu falei, pro meu marido, nossa, a gente tem que ir embora que o podcast é 5 horas. Eu cheguei em casa aqui 10 para 5, Aham. entendeu? Então eu acho que eu consigo aproveitar Uhum. meus últimos minutos. Então Uhum. quando eu vejo, eu me perdi, já deu a hora. Não, é, E é. eu sou assim. Não, às Eu vezes acho que vai dar tempo e não dá. a gente até se arruma antes para esperar para atrasar bem, sabe? Eu acho que tem uma coisa meio louca assim, nossa, né? Exatamente, exatamente. Eu falo, quando eu me arrumo cedo, eu fico Uhum. esperando da hora para eu me atrasar. Então eu Sim. falo, gente, não adianta eu me arrumar cedo, não adianta eu ir Uhum. cedo, porque eu vou É achar que algo eu tenho tempo automático. ainda e eu acabo atrasando. É, E o seu não tem marido, jeito. ele é japonês, ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Ele Pô, é que brasileiro. legal. Ele é igual eu, assim, descendentes de Aham. japoneses, eu conheci aqui. Que legal. Que legal. Só que aqui tem muito brasileiro. O pessoal acha que vai vir aqui e vai viver só no meio de japonês. Não. Sim. Aqui tem loja de produto brasileiro, restaurante Uhum. brasileiro. Na verdade, sim, bastante lugar do mundo tá assim, né? Sim, Mas já tá aqui bem. mesmo, aqui é muito, muito brasileiro, muito. É. Nas prefeituras, por exemplo, lugares de público do estado, por exemplo, prefeitura, Uhum. Receita Federal, tudo sempre vai ter um tradutor brasileiro lá. Legal. Interessante. E É. ele já tá aí tem mais tempo? Ele foi pouco tempo?
Ele tá quase na mesma quantidade que eu. Acho que ele Uhum, tá. Acho que ele chegou no mesmo ano que eu, um pouco depois. uhum, Ele vai fazer 17 anos, sim, 18 anos aqui também. sim. Porque a minha namorada, ela é espanhola. Então, às vezes ela olha assim e Ela... fala, ai, brasileiro. E eu, Ah, tem a nossa, comparação, né? tem essa comparação. Aí eu brinco com ela, tá? Então você espanhol agora. Aí eu sempre fico assim, bom dia. Ela que não fica assim, eu sei, tô zoando mesmo. Então tem essa relação assim que é bem interessante quando é um casal assim com nacionalidades diferentes, é bem interessante. É, Hum. eu tenho conhecidas aqui que são casadas com japoneses, né? Uhum, Então, assim, é bem diferente. Eu não sei a espanhola, mas, assim, uhum, os japoneses mesmo são muito diferentes. Deixa eu ver, pontos, assim, por exemplo, uhum. os casais japoneses às vezes nem dormem junto. Sério? Isso estou dizendo no geral, tá? Não que Uhum. sejam todos assim. Sim, Existem, sim, né, sim. os mais modernos, existem também os bem para trás, bem, Uhum, bem caretas, né? Mas o geral, assim, eles não dormem junto. E aí a relação do marido e da mulher, a relação íntima, geralmente, não, eles não fazem por desejo, é só para reprodução, vamos dizer assim. uhum, Ah, vamos ter filhos, então aí eles, né, têm as relações. Aí, por exemplo, a mulher dorme com os filhos. Aí eles falam uhum, que como as crianças são pequenas, a mulher dorme com os filhos, aí no caso o marido dorme em outro lugar. uhum. Então é uma relação mais fria. Não que não tenha amor, eu acho que eles amam assim, Sim, né? Desse jeito. Agora, já tive interessante. amigas que são casadas com japoneses que falam que não é bem assim. Uhum, Já vi relatos, sempre que aqui no Facebook tem um grupo de se chama SOS Mamães no Japão. Então uhum. ali Legal. são mais de 40 mil Ou... mamães. Então, assim, ela é engraçado que a gente vê os Uhum. relatos, as dúvidas, tudo a gente pergunta Sim, lá, sim, né? claro. Então, eu já vi bastante relatos de mulheres brasileiras casadas com japoneses e que falam que é bem diferente. Tem uns que falam que gosta, que o Uhum. japonês se adaptou ao modo Legal. brasileiro. Então, aí, né? Então, tem isso, é Uhum. bem diferente, assim. Não sei se eu Uhum. daria certo casado com um japonês, não, porque eles são muito sérios, né? Sim. São muito Ó. assim. O homem é para trabalhar, a mulher tem que ficar em casa Uhum. cuidando dos filhos. Ó, Dá que impressão, interessante. não estou dizendo que eles Sim, são, sim, que é dá essa assim. impressão. Mas a gente observando os casais mais jovens na rua, no Uhum. shopping, assim, você vê eles mais próximos, de mão dada, Uhum. cuidando dos filhos, dando beijo. Eles não estão acostumados a Uhum. esse tato de dar Sim. beijo, abraçar, mão dada. E Uhum. hoje em dia a gente já vê mais. Eu Uhum. vejo assim que a influência dos estrangeiros aqui tá Uhum. bem forte, né? Tanto na televisão, né? Que assiste Sim. muitos filmes, é muita influência. Então, eu vejo que os jovens já estão mais carinhosos, assim, mais o Uhum. tato. E, por exemplo, aí tem alguma lei sobre questão de ter filhos, ou a quantidade mínima, máxima, uma coisa assim? Em Não relação a tem isso? lei, mas eles implantam muitas ajudas para incentivar a ter filhos, porque a natalidade está muito baixa e está cada vez Uhum. mais diminuindo, Uhum. porque aqui tem muito idosos. Então Sim. eles falam que a taxa de os idosos são muitos e aí as Uhum. crianças nascendo tá pouco. Só que foi o que eu questionei esses dias, né? A gente sai, a gente só vê criança e mulher grávida. Eu falo, É. gente, aonde Como que a que tá pouco? natalidade está baixa? Tá entendendo? Mas é legal, eles dão Hum. muita ajuda. Por exemplo, cada criança que nasce, até os 15 anos, 15 anos, a gente ganha uma ajuda por mês. Uhum. Agora, converter assim, de cabeça, pra você ter Uhum. noção, é 10 mil ienes por mês, né? Deixa eu converter Uhum. rapidinho aqui, Sim, de boa. ter uma noção. Aí são ienes. Então, aí, são isso, que é em ienes. Uhum. Então, tipo assim, por exemplo, eu tenho dois filhos, no caso, então eu Uhum. ganho 20 mil ienes por mês. E Só que eu recebo de 4 em 4 meses. qual que é o salário mínimo em ienes? Pra gente ter uma noção? Não tem noção. Não tem noção de salário mínimo, não. Quer ver, ó, 10 Aí mil não tem um ienes? salário base? Não. Não, porque a gente ganha por hora. Ah, A gente recebe por hora, né?
Aham. Então, aqui, ó, no meu conversor aqui, 10 mil ienes dá R$ 393. Uhum. Então, assim, eles têm essa ajuda, que eles falam que é tipo a ajuda do leite, mas dura até os Uhum. 15 anos. E aí, conforme você tem mais filhos, se eu não me engano, tá? Eu não tenho certeza. Uhum. Acho que se você tem 3 filhos ou 5 filhos, eu não lembro. Aí você fica isento de todos os impostos. Não paga. Ó, que interessante. É. E aí tem bastante ajuda. Por exemplo, parto também, o governo, ele dá uma ajuda, ele dá uma quantia de dinheiro e Uhum. fala, ó, isso aqui é para cobrir o seu parto. Se o seu parto dá mais do que isso, você paga do seu bolso. Uhum. É, A questão, a saúde pública ele é paga, aí então. é, aqui não tem tipo SUS, Uhum. que é de graça. Então todo E mundo é tem que caro? pagar. É caro, eu acho caro. Eu Uhum. acho caro, só que a gente paga, são dois tipos. Uhum. É o Chacai Roquém e o Cucumi Roquém. Chacai Roquém é para quem trabalha, então é Uhum. deduzido do seu salário. Então, se Uhum. você ganha mais, você paga mais. Se você ganha menos, você vai pagar menos. Entendi. E aí você com esse seguro, você paga 30% do valor das despesas médicas. Por exemplo, uma cirurgia, então Uhum. 70% o seguro cobre e 30% você paga do seu bolso. Agora, na minha cidade, crianças até 15 anos não pagam nem remédio, nem despesa Uhum. médica, pagando o seguro saúde, né? Uhum. Então, para eles é de graça. Depois dos 15 anos é igual a gente, adulto, né? Paga Uhum. 30%. Então aí a concepção de adulto é depois dos 15 ou Mais ou não? menos. Uhum. É 18, né? A partir de Ah, 18 tá, que tá, eles tá. consideram. É Uhum. que depende muito de cidade. Por exemplo, a cidade vizinha daqui, as Uhum. crianças até acho que os 6 anos que não paga remédio e médico, depois Entendi. paga 30%, Uhum. se eu não me engano. Então Uhum. é assim, tudo é pago. É Tudo é isso. pago. Porém, tem muita ajuda, né? Então dá para dar uma aliviada. Uhum. E quando e você já viu algo assim que você achou um pouco estranho no país quando você chegou, que você assim, ainda não se habituou? Ai, não sei, em tantos anos no Japão, sim, com Aham. certeza deve ter agora, assim, não lembro. Uhum. Assim, Porque é aquele negócio de uhum. não ter muita aproximação, você não consegue Sim. ser íntimo, né? De alguém no Uhum. trabalho, de amigas japonesas, assim. Uhum. Existem uma ou outra, mas tem um bloqueio. Uhum. Mas você vê que até entre elas, não é aquela amizade igual a gente, né? Sim. Abraça, bate, é tudo. Oi! Aí conversando, parece que tá. É muito, muito Uhum. formal. Isso, Sim, assim, é a evitando. minha visão, é meu modo de Uhum. ver, né? Pode ser que outras pessoas achem que não, Uhum. mas eu acho muito isso. Então, essa coisa assim que eu não consigo adaptar. Eu Uhum. acho muito você aí, eu aqui. Muito afastado. Uhum. É, E tem alguma história assim que você quer contar para nós? Você, Duda, tem que contar essa história, o que que aconteceu comigo, não sei. olha, história, na verdade tem muita história, né? Sim. Agora sim, que eu me lembre, Uhum. deixa eu ver. Ai, agora de cabeça, meu É que Deus. essa pergunta é um pouco meio uma pergunta assim, quando você tem um monte de destaque, você fala, tem uma história aí de repente daquele branco, sabe, que não é a prova. É, agora se me perguntar de alguma coisa específica, por exemplo, às Uhum. Aí vezes. já vem, já relaciona e tudo. Uhum. É, Então, não parece, mas a gente já está quase uma hora conversando. Olha só como é que o tempo passa muito sério, rápido, sério. verdade. Tipo, passa Muito rápido, isso é o mais interessante. A gente nem percebe que nem passou. percebe. Ixi, Sim. por mim ficou horas. Eu gosto de conversar. Eu também, viu? E esse programa eu gosto de fazer ele porque, além de conhecer pessoas novas, eu aprendo mais sobre a cultura, mais sobre a questão É, dessa trajetória, e eu acho muito interessante, eu gosto muito, sabe? Então, como é que essa questão dessa adaptação, porque para mim foi uma adaptação não complicada, porque eu tive a Vanessa e tal, então foi muito mais tranquila, mas tem histórias de brasileiros que é muito mais complicadas, ou às vezes estão sozinhos, ou não tem a família para dar um apoio. Então, essas adaptações de cada estrangeiro, de cada brasileiro, isso é muito interessante, sabe?
Uhum. Mas eu vejo, assim, muita gente passando perrengue aqui. Por Sim. exemplo, a minha mãe, ela trabalha na Uhum. prefeitura. Minha mãe, ela é japonesa. Ela nasceu Uhum. aqui no Japão, de família japonesa, e ela foi pro Brasil naquela Uhum. época que os imigrantes iam de navio. Sim. Isso há quase 70 anos atrás, Uhum. né? Ela foi pequenininha. Então ela conta, né, as histórias que ela via gente morrendo de malária no avião, não, Uhum. no navio, né? E Sim. era 3 meses de viagem do Brasil, do Japão pro Brasil. Sim. Então ela foi pequenininha. Só que como a família era japonesa, então eles sempre falavam em japonês. Eles foram pro Uhum. Brasil, foram em Minas, né? Meu avô comprou terras lá, tinha uma fazendinha lá. Então foi Legal. naquela época dos imigrantes mesmo, né? Uhum. Então minha mãe, ela fala o japonês fluente. Uhum. Então ela trabalha na prefeitura como tradutora para os brasileiros, estrangeiros em geral, né? Legal. Atende também peruanos, bolivianos. Uhum. Aqui no Japão tem de tudo: peruano, boliviano, vietnamita, chinês, Uhum. cambodiano, tem bastante. Aí, na seção que ela trabalha, é assistente social. Então, ela atende muitas pessoas que não têm condições de trabalhar, Uhum. que não tem moradia. Ela já ajudou muitos brasileiros que estão morando na rua. Que isso? Você olha assim, você fala, ai, Japão, Japão tem trabalho, Japão tem. Mas tem muito, você Uhum. acredita que tem até japoneses que vão lá pedir ajuda na prefeitura, pedir comida, porque não tem trabalho. Sim. Então, É assim, complicado. tem, tem bastante coisa assim que você vê e as pessoas não imaginam que tem. Sim, tem que se programar bastante, tem que pensar muito bem, tem que fazer as coisas certinha, tem que ter um, Isso, você tem que pensar que pode dar errado, o que que você vai fazer quando der errado. Você sempre tem que ter um plano A, B, C, D, até o Z e A1, A2. Então tem que pensar, exatamente. tem que se planejar E bem. Uhum. e é muito legal, assim, eu assisto também alguns vídeos de pessoas que moram no exterior, né? E Uhum. a gente, todo mundo do Brasil, a maioria do Brasil, olha e fala, ah, mano, no exterior tá vivendo bem. E Cara, é não muito é, perrengue, é é perrengue muito demais. perrengue. É todo dia, eu moro aqui e vai fazer 18 anos, tem 17, vai fazer 18 esse ano. Uhum. E é perrengue diário, é Sim, perrengue diário. Nunca, eu posso morar aqui 50 anos, eu nunca vou ser uma residente oficial. sim. Eu tenho visto permanente, né? Eu sou residente Uhum. permanente aqui. Mas eu nunca vou sentir que aqui é meu lugar. Sim, você tem Todo essa, dia alguém esse me lado. lembra que eu não sou daqui, É, sabe? eu entendo. Mesmo tendo filho falando fluente japonês, meu filho, ele pretende fazer faculdade aqui, se formar. Então, Uhum. mesmo ele formado, ele também nunca vai ser um japonês nato. Vão Uhum. tratar ele como um estrangeiro. É muito perrengue morar fora, Sim. assim. Tem as regalias, né? Que é a vida completamente diferente. Mas é Uhum. perrengue atrás de perrengue, eu falo. Que olha que agora não me vem a cabeça nenhum, mas assim, já passei por muito Sim. perrengue aqui. Não, entendo. Antes eu tinha muito essa coisa na cabeça de tipo, eu nunca vou ser daqui, eu sou brasileiro, eu posso me adaptar aqui, mas eu sou de onde eu sou. E eu lembro que o que me fez não que amortizar, mas que fez me confortar isso, de aceitar isso, foi uma música do George Drexler, que ele fala que ninguém é de lugar nenhum, todo mundo é de um lugar de um pouco. Então, eu não sou Verdade. daqui e você também não é. Todo mundo, nós viemos desde Na da verdade, África imigrando, então nós crescemos e sobrevivemos porque nós migramos. Então, nós somos seres migratórios. Então, eu não sou sim, daqui, mas ninguém também é daqui. Todo mundo é de um lugar, de um pouco, verdade. Eu vou sabe? pensar assim também. Sim, E tem então. uma coisa também, agora que eu lembrei, né? Uhum, Sobre a questão da língua, né? uhum, Muitas vezes eu ligava e falava assim: alô, desculpa, eu sou estrangeira, meu japonês é muito bom. Começava assim, porque eu já uhum. queria que a pessoa já. E aí, Entendesse. às vezes, eu sentia vergonha do meu japonês. Aí um dia uma Uhum. pessoa falou assim: ô, Mika, Não. você não pode sentir vergonha do tanto que você fala japonês, porque o japonês não é sua língua materna. Só o Uhum. fato de você conseguir comunicar e saber falar o que você quer, isso já é muito bom. Na verdade, você não tem que ter vergonha. Eles têm que olhar e falar: cara, a menina é pau. Ela não é desse Sim, país e tá me ligando e falando na língua. Então eu comecei a ver sim. diferente.
Porque Tem eu que sentir sofria muito, orgulho. chorava. Eu me sentia muito Uhum, mal por eu não conseguir resolver coisa básica que é da minha responsabilidade, que eu tenho que fazer, uhum. que ninguém pode fazer por mim, mas aí eu tenho que pedir para alguém fazer, e tananã, no trabalho. E aí isso já me Sim, deixava muito triste. E aí o dia sim, que essa pessoa falou para mim, eu falei, nossa, realmente. Então, sim, assim, muitas claro. vezes alguém fala, nossa, você fala bem, né? Eu falo, obrigada. Uhum, Eu não sim, falo mais. Não, imagina, não falo bem, não, não falo obrigado. Porque eu uhum, ralei para chegar nisso aqui, né? Então eu tenho claro. que ter orgulho do Sim, que eu falo, sim. mesmo igual um índio. Uhum. E, Mas eu falo. complementando isso, essa questão do sotaque, ela é muito peculiar porque dentro da própria língua tem sotaques. A gente tem o sotaque Tem. do sul do Brasil, do norte, no Japão, inclusive, tem sotaques, só que dentro desses sotaques, que ele define de onde que você tem aqueles sotaques que são aceitáveis. O do sul, do norte, o mineiro, que não sei o que, é aceitável. Só que vem o pessoal com outro sotaque, com outro de fora, o pessoal acha que não é aceitável. E sim que é aceitável, porque, e principalmente porque não é a língua materna que a pessoa cresceu, que e tal. Ela aprendeu, ela teve um esforço externo que muitas vezes outras pessoas não têm. Então esse sotaque ele faz parte de você, da sua identidade, de quem que você é, de onde que você veio, das suas É. raízes. Mesmo que essas raízes sejam compartilhadas, isso é você, isso não te diminui, isso te engrandece, sabe? Então depois também que eu tive essa percepção, essa visão, eu fiquei muito mais tranquilo com a questão do meu sotaque, com esse que a gente Uhum, chama de acento também, sabe? Tem que uhum, melhorar a fala, tem que melhorar a fala. Eu tenho a língua presa, o R não me saía. Hoje eu consigo fazer o R, isso para mim é um orgulho enorme. A primeira vez que eu fiz o R, eu chorei de uhum. emoção, porque aqui o espanhol ele tem um R muito forte, entendeu? Rei, raton. Aí eu faço até um pouquinho mais, porque eu tô aprendendo ainda. Então, isso para mim é Uhum. um baita orgulho. E antes, eu sei que eu falava mais ou menos assim, mas eu tinha esse receio, e eu penso, hoje o que eu puder fazer, aprender para diminuir essa questão, eu vou fazer, mas eu tenho orgulho do meu acento que eu tenho, do meu sotaque que eu tenho, porque isso mostra de onde que eu sou, de onde que eu vim, quem que eu sou, Sim, sabe? é. A gente, na verdade, a gente acaba se diminuindo sem perceber, né? Sim, Não, a gente tem que ter orgulho, porque a gente não tem obrigação, na verdade, porque não é nossa língua materna, a gente tem obrigação de falar fluente. sim. Então, por muito tempo eu fiquei assim, sentia vergonha. E hoje não, eu sinto orgulho, porque na verdade eu já me viro bem Uhum, sozinha, então eu tenho orgulho do que eu aprendi. Óbvio que eu poderia estar falando melhor, poderia, uhum. mas aí é outros 500, Claro. né? E você já teve alguma história assim da língua que você quer falar uma palavra, mas sem querer você fala outra, que é totalmente ao contrário do que você quer Vixe, falar? vixe, já. Por exemplo, eu cheguei atrasada na Aham, fábrica, e aí o chefe estava fazendo reunião e a minha irmã trabalhando comigo. Aí minha irmã falou assim: avisa o chefe que eu vou chegar atrasada. Ah, tá bom, aham. aviso. Aí ela falou assim: eu falei, mas como é que fala, né? Ela falou: só você falar assim, Mari Ticoco, né? Ticoco é uma palavra que já Ticoco. define que vai chegar Aham, fora do horário, atrasado. uhum. Ah, tá bom, Mari Ticoco, Mari Ticoco. Aí ela pegou e falou assim: não vai falar de Goku, hein? Porque de Goku é inferno. Aí eu, meu Deus! Aí eu ficava, Morreu. Ticoco, Ticoco, Ticoco. Aham. Aí eu segui assim pro meu chefe, falei, ah, Mari, de Goku. Uou. Que meu irmão foi pro inferno. Ela morreu. O chefe ficou olhando assim pra mim. Ah, Ticoco, né? Aí eu, Ticoco. Mas eu ria. Aí depois eu falei pro meu irmão, eu falei, você não acredita, eu falei de Goku. Sim. Eu falei pra você não falar. Ah, você falou Aham. pra não falar, eu acabei lembrando a outra. Por Claro, exemplo, sempre no acontece. médico. No Aham. médico também, a palavra sinusite, é, Uhum. até hoje eu confundo. A palavra Aham. sinusite é parecida com merda, de xingamento. Não Ah, sim. merda, né? Sim, sim, Desculpa, a sim. gente pode falar? Tipo, você Pode, falar boa. esse palavrão, né? E Aham. aí a minha irmã, de novo, ela falou, não vai falar essa palavra. Falei pro médico. Eu falei pra minha irmã, não fala mais, para eu não falar tal palavra, porque daí eu Uhum. começo a lembrar da outra. Sim. E E vem sim, a tem outra. muitas palavras engraçadas, assim, que você acaba. Uhum. Essa semana mesmo, a gente veio o assunto que a professora do meu Uhum. filho falou assim que o meu pequeno, ele queria fazer tim-tim, brindar com um copo. Uhum. E aqui eles falam campai. Aí ela falou Legal. assim, como que fala campai em português, né? Eu pesquisei e não achei. Eu falei, você não vai querer saber. Ela, por quê? Aí eu falei,
tintim. Tintim em japonês é o órgão masculino. Uou. Eu falei, então, é complicado. Eu falei pra ela, uma vez eu tava num restaurante, aí na mesa do lado tinha vários brasileiros, né? Aham. Do nada, todo mundo, tintim! Aí eu assim, ó, história de japonês, Ai, né? ai. Então, 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 no Japão tem uma peculiaridade que para eles o brasileiro a gente já tem essa fama assim de muito uou, 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 mas aí mais ainda por causa do tintim. também, é. Mas como assim, os japoneses já estão muito Hum, acostumados com os estrangeiros, quando eles sim. veem isso, eles já sabem, já imagina que, Aham, tipo, óbvio que eles não estão falando tintim, tintim, né? Deve ser alguma palavra deles. Tem claro. muitas palavras que se parecem com palavras engraçadas em japonês que os brasileiros falam, né? Nossa, que Então, assim, legal. tem muitos episódios engraçados. Uhum, que legal. Quando eu conheci a Vanessa e tudo mais, eu comecei a aprender espanhol, eu conversava com ela, eu falava para ela, não, é que eu vou chegar no serviço hoje atrasado, todo dia eu chegava atrasado, era para entrar às 8, eu chegava às 8h15, 8h10, 8h30, mas eu chegava antes das 9 pelo menos, né? Aí eu falava, não, é que eu tô indo pro serviço, mas eu tô muito atrasado, eu vou chegar atrasado, eu usava a palavra atrasado. Só que no espanhol, Hum. atrasado é uma pessoa que tem retardo mental. Ela ficava assim, esse menino, ele é tonto. Eu falando com ele, não, é que eu vou chegar, que eu sou retardado mental. Tenho um Eu sou retardo mental. retardada. Eu sou atrasado, mas mentalmente. Aí depois que ela me explicou isso, eu pensei, meu Deus, por que você não me falou no Nossa, dia? Passei um quanto ano, tempo eu passei um fazia? ano me chamando que tinha retraso e você não falou nada. Como assim? Ai, é engraçado, essas Nossa, coisas é bastante. demais, demais. Por Nossa. exemplo, hoje, outro dia mesmo eu ensinei a minha amiga, Hum, né, que ela tem do Brasil, e ela, recém não, 3 anos, né, mas ainda até uhum, adaptar demora, né. Ela chamou o chefe, ela falou assim, vem aqui, né, mas aqui no Japão, agora não tanto, mas eu digo como uhum, se fosse, isso é coisa de antigo, chamar uhum. assim para outras coisas, Ah, pra. na sem Ah, vergonhice, entendeu? aham, Entendeu? Então, geralmente, você vai ver japonês fazendo assim. Eu achava aham, estranho. Oh, vem aqui, né? Fazer assim. E aham, aí me explicaram, falaram, não, é que japonês quando faz assim é para outras coisas. aham. Aí ela Interessante. chamou, eu falei, não faz isso, eu comecei a rir. Aí meu chefe falou assim, o que que aconteceu, né? Eu falei, não, é que ela fez assim, eu tô explicando pra ela. Aí ele, bem sério, não, a gente sabe que não é. Uhum, Aí eu é, dando risada. normal. Ele, não, tudo bem, a gente sabe que não é nada. É, Tem normalmente várias não. coisas. Ah, e isso daqui, né? Isso Aham, daqui também, pra gente, né? É é, coisa feia no Brasil. Só que para japonês, dinheiro, moeda, né? Especificamente, eles fazem assim. uhum, Então, tem muitos lugares assim que você vai pagar, eles perguntam cartão de crédito ou Genkin. Genkin é dinheiro, né? Você vai uhum. pagar em cartão ou dinheiro. Às vezes você fala, hã? Eles falam, cado, né? Cartão em Uhum. japonês, ou. Aí você fica, como que você vai pagar? No cartão Eu não- ou não, não, no cartão, melhor cartão. Poxa, eu queria um lamen, que caro vai sair isso? Então, então tem muitas coisas assim engraçadas que Hum, na verdade o japonês já não leva mais por esse lado, claro. por conta que já estão acostumados com os Hum, estrangeiros, e sabe que é diferente, né? uhum, Mas eu vivo falando pro meu chefe, vivo ensinando pra ele. Ó, você sabia que tal coisa, tal coisa? Ele, aham. meu Deus, não Sério. acredito. E do japonês, Ele, por exemplo, aqui tem o valenciano, que é uma língua que para mim é uma língua extraordinária. Eu amo o valenciano, é uma língua muito doce. Tipo assim, eu tô aprendendo, eu quero aprender. E a palavra que eu mais uhum, gosto do valenciano é uma palavra que chama Aixina. Eu sempre que falo, é a palavra Aixina. E o que que é o uhum, Aixina? É assim. Fala Aixina, assim. É só isso, mas essa conjunção dessa palavra, como eles falam, eu uhum. acho extraordinário. É a China, eu gosto da China. Então, para você, qual palavra do japonês que você assim, mais gosta, que você fala, nossa, a palavra que eu gosto muito de usar ela, ou é uma palavra, às vezes até normal, mas eu gosto dessa sonoridade. Qual que seria essa Eu, palavra? eu gosto da palavra kokoro. Kokoro? Kokoro é
coração, mas não o órgão. Existe Uhum. a palavra Shinzo, que é o coração órgão, e Uhum. Kokoro quando você quer falar, tipo, na parte mais do carinho, né? Tipo assim, Uhum. ai, eu falo, meu filho, você é meu coração, então você é meu Aham. Kokoro. Não falar que, você é Legal. meu Shinzo, porque o Shinzo, a É palavra em o. japonês, é órgão. Que legal. Agora, Kokoro, assim, eu gosto da Aham. palavra Kokoro. Inclusive, Kokoro também tem nome, é um Uhum. nome de meninas, né? Tem muita criança que chama Kokoro. Então, eu acho muito bonitinho. Que Ele legal. fala Kokoro, Incrível. eu já imagino um monte de coraçãozinho, assim, sabe? Então, é uma Que palavra que eu gosto. lindo. Que lindo. Nossa, que incrível. E uma recomendação para o brasileiro que quer morar no Japão ou que já mora no Japão, o que que você recomendaria da sua vivência, dessa sua experiência? Olha, eu recomendaria aprender um pouco da língua. Uhum. Porém, a gente tem certos erros que a gente comete. Por exemplo, eu não no meu caso, mas eu olho em geral. O pessoal Uhum. vai aprender gramatical, né? A parte mais gramática do japonês, aprender a escrever, aprender a falar polidamente. Chega aqui, a Uhum. gente não fala. O que é bom você é conversação. Uhum. Porque, na verdade, você vai vir aqui, você não vai ficar escrevendo polidamente. No máximo que Uhum. você vai escrever é seu nome e seu endereço. Então, praticar conversação. Uhum. Assistir vídeos, né? Mais conversação, tudo. E estudar um pouquinho sobre a cultura, né? O Uhum. choque cultural também é o que mais pega. Então, entender bastante da cultura, que daí de resto é só vivendo Sim. mesmo. E Sim. também não passa perrengue. Sempre vai ter um brasileiro ali virando a Uhum. esquina, um brasileiro fazendo uma compra ali no mercado, um brasileiro ali no banco. Não só na minha Uhum. cidade. Hoje em dia está espalhado O em mundo vários todo. lugares. É. Uhum. Então, assim, essa é mais a recomendação. E trazer calça jeans. Porque. É que agora existem marcas americanas, né? Aham. H&M, por exemplo, né? Que são mais formato americano, Zara, Aham. Gap, por exemplo, a gente consegue usar. Agora, quando eu cheguei aqui, nada me servia, porque Aham. japonês é muito fininho, muito magrinho. Aham. Então, brasileira é coxuda, bunduda, né? Uhum. E aí eu ia colocar, comprava as calças que me serviam. Se entrava na coxa, a cintura ficava larga, Uhum. muito larga. Então eu tinha que apertar. Então, Sim. o que a gente sofre, brasileiro Uhum. sofre aqui é para achar calça jeans. Porém, hoje existem muitos brasileiros que vendem roupas do Brasil. Legal. É, Legal. mas na época que eu vim, eu fiquei pensando, eu devia ter trazido calça. Que legal, que interessante. É, aqui também é um pouco difícil achar. Que tem, mas é um pouco mais complicado achar uma que caiba bem, que já encaixe certinho, sem ter que fazer aquele ajuste. É, E a nossa última pergunta, já para finalizar, porque o tempo passa e a gente não percebe, é uma conversa muito boa, é, incrível, flui muito é bem. verdade, tá muito gostoso mesmo. Sim. E eu queria te perguntar, o que que você aprendeu com o Japão, o que que você aprendeu com os japoneses, que hoje você leva para a vida, que você leva para você, que assim, com carinho, o que que você aprendeu desse país, dessa cultura, com essa gente que você assim tem para compartilhar conosco? Eu aprendi muito respeito. É muito bonito. É a maneira como o japonês, como eu falei, ele não é muito do tato, do carinho, né? Não que Uhum, ele não sinta um carinho, mas ele não tem mais aquela coisa. Não é muito explícito igual a gente. Aí uhum, você fala, os japoneses são frios. Por muitos anos, até hoje mesmo, eu falo que eles são frios. Porém, existe um respeito que eles têm em tudo. Por uhum, exemplo, um funcionário público, ele tem um respeito com você como cliente. O uhum, atendimento é com respeito, né? É, tudo, eles falam que os professores, eles são um cargo superior, então eles falam que até o primeiro-ministro, por exemplo, do Japão, se ele vê um professor, ele vai se uhum, curvar. Existem o grau de curvamento, né? Eles falam que o 90 graus é que você mais uhum, fazer a referência que você tem mais respeito. E eles falam que os professores, você precisa ter respeito. Então, eles uhum. falam que você tem que ter referência com a referência, né, assim, do Completa. professor, porque ele é ele que ensina, que sem os professores a gente não seria nada. Então, eles falam Interessante. que. E aí, tipo, em tudo, tanto na escola quanto no trabalho, você tem sempre que Uhum, respeitar os mais velhos,
ou os cargos, né? Não só quantidade, Uhum. quanto os cargos. Na escola, por exemplo, do meu filho, que Uhum. é ginásio, são 3 anos. Aí agora o ano que vem ele vai pro colegial. Uhum. Então, sempre as crianças que entram no primeiro ano, eles respeitam o terceiro ano. E aí, quando os alunos do primeiro ano entram, os do terceiro ano apresentam a escola para eles. Que Então, legal. eles mostram a experiência deles. E aí, agora, o meu filho, esse ano, ele é o último ano, então agora ele é responsável por muitas coisas na escola e Uhum. responsável também de receber os alunos novos. Que legal, E que mesmo incrível. na escola pequenininha de primário, que é do primeiro ano ao sexto ano, é o mesmo esquema. Crianças que vêm da creche para o primeiro ano, as crianças do sexto ano que recebem eles, mostra a escola. Uhum. Então, é sempre dado essas responsabilidades. Então, eles crescem com essas responsabilidades e Uhum. crescem com respeito com os mais velhos e as pessoas mais antigas no lugar. Que Então, incrível. isso, assim, eu acho muito bonito, eu acho muito Uhum. respeitoso, assim, a maneira como eles se Uhum. respeitam, né? Até Sim. mesmo na parte da pandemia, a Uhum. gente já usava máscara. Aqui no Japão sempre se usou máscara. Por exemplo, eu tô com gripe, se eu sentar no trem e ficar assim, ó, aí eles já acham ruim, porque você não tá Uhum. de máscara, você não tá respeitando o vizinho, mesmo fora da pandemia. Interessante. Então, toda vez que você tá com gripe, você usa uma máscara, mas em respeito às outras pessoas, que você não quer transferir o vírus para outra pessoa. Uhum. Então, a pandemia a gente não sofreu muito, porque a gente já tá acostumado com máscara e o álcool. Uhum. E aí a gente fica observando os outros países, né? Tem muitos países que explodiu porque ninguém respeitava, Sim. ninguém usava máscara. Aqui você entra Ou. num estabelecimento, você limpa a sua mão de álcool. Uhum. Aí só que aí você pensa, por que eu vou limpar? Vou limpar na hora de sair, né? Porque lá dentro vai ter muito vírus. Não, você já entra para entrar limpo Protegido. e sai para limpar de novo. Uhum. Então é esse, em tudo, assim, em geral, o respeito aqui eu acho muito bonito. E eu Uhum. aprendi muito com isso. Não, que incrível, que legal. Essa questão aí da limpeza também, eu sei que no Japão vocês têm essa questão de entrar na casa e trocar o chinelo. Isso eu Isso. acho muito legal e eu também faço aqui. Então eu tenho o chinelinho de andar por casa e tenho o chinelo Né? que eu pego e só ando por aqui e já vou para sair, se eu não vou É. para casa. E também falam que é muito cultural também, né? Que eles Uhum, tiram também para não trazer impurezas da rua para uhum, dentro da casa, quanto de sim, energia, quanto na sujeira mesmo, né? sim. Ah, e eles têm muito também dessa de energia e Reiki, essas coisas assim, que eu também acho incrível, eu gosto demais. Você já chegou a Tem. fazer alguma coisa de energia ou algo assim? O que que você me Então, ensinaria não. disso? Que eu acho que eu não sei muito, mas o que que você me ensinaria assim de Reiki ou dessas energias? Eu não sei muito, assim. Por Aham. exemplo, essa coisa mais da cultura japonesa, igual eles são muito. Uhum, Eles são budistas e uhum, hinduísta, né? uhum, Então tem bastante coisas assim que eles têm de tradição. Como eu sou é, cristã, tal, assim, eu não uhum, sigo muitas coisas deles. Então uhum, não tem muito o que dizer pra você. Igual meu pequeno, a aham. creche dele é shindoísta. Eu até Legal. acho que eu tenho uma publicação no Instagram falando sobre a diferença cultural, tanto na religião quanto nas outras Uhum, coisas, né? E aí ele vai pro templo, eles fazem a reza, tocam o sino, eles uhum, aprendem muitas coisas. Mas o que que eu fiz para poder separar? Ele aprende, ele chega em casa, eu explico para ele, olha, essa é a crença japonesa, mas a crença da uhum, nossa casa é Deus, tal, tal, uhum. tal, tal. Meu mais velho eu criei assim. Legal. Então, ele não deixava de participar das coisas da escola, Sim. mas ele sabia que não era o que ele ia seguir. Então, Uhum, ele seguia em casa que nós éramos cristãos. Então, dessas coisas assim, mais, uhum, eu não sigo muito, né? Mesmo minha família, que é bem japonesa também, uhum. não, Ó, porque eles também. parabéns. Aqui como é que eu posso dizer? Eles fazem muita oferenda aos mortos. Uhum. Assim, a minha visão, não tô criticando a crença Sim, deles, mas a minha visão, eu acho que eles não deixam os mortos em paz, sabe? Tudo quanto é sim. feriado, Uhum. feriado dos finados, depois é feriado das crianças, dos finados das crianças. Aí eles levam um monte de bolacha, Uhum. é, snacks para pôr no templo. Aí depois eles Uhum. fazem uma reza, depois não sei o quê. Aí depois tem uns rituais lá
do sakura, que é aquela florzinha da cerejeira muito famosa. Uhum. Você come a marmitinha de baixo que vai cair nas as folhinhas que é a sorte. Eu achava que era isso. E na verdade não, eles falam que são os espíritos. Então, assim, Uhum. eu acho que eles não deixam os mortos sossegados. Uhum. É tudo, toda hora, eles meio que falam que invoca os mortos, né? Sim. Então, só que, assim, para mim não é uma dificuldade. Eu ensino em casa que nós somos cristãos, mas também Uhum. não falo que tá errado, né? Claro, que incrível, não, eu até de parabéns, porque acho que hoje em dia o maior problema da humanidade também, essa questão da religião, é que não tem esse entendimento que você pode sim ter um contato com outra religião pelo respeito. E tá tudo bem, cada Exato. um tem sua crença, cada um tem sua coisa, e tá tudo bem, não Sim, tem nada de mal com isso. sim. É, você E não precisa impor a pessoa a crer sim, aquilo e também você também não precisa também uhum, se afastar, né? Na claro, verdade, você pode ter o contato, mas uhum, respeitando, né? nossa, que Eu crio incrível. meus filhos assim. Agora, se um dia eles crescerem e falarem, não, eu não quero ser cristã, eu quero ser shindoísta ou do Uhum, budista, vou fazer o quê? Não posso fazer uhum, nada, claro, né? nossa, interessante. Nossa, que incrível. E Mica, muito obrigado por ter participado. Para mim, de Ah, já? verdade, Vamos ter sim. mais o café e o bolo. E o pão de queijo, que eu sou de Minas, O pão pão de de queijo tem que queijo. ver. Também sou de Não, Minas. Quer dizer, só sim. nasci em Minas, né? Na onde em Minas? É, Montes Claros. Montes Claros. Eu nasci em Contagem, mas eu morei sempre em BH. Então, eu sou de Contagem na certidão de nascimento, mas na verdade eu sou ali de BH. E Ah, a minha sogra, ela ama pão de queijo. Hoje até vou tentar fazer, mas ela ama, sério? ama, ama pão de queijo. Eu acho que eu conquistei ela pelo pão de queijo. Então tá no papo. Bom, já tá, já tô com a família já. Muito obrigado, foi uma honra ter conversado com você, ter conhecido um pouco Ah, da eu sua que história, agradeço. da cultura, e de verdade agradeço. Se você quiser também pode falar suas redes sociais, eu vou estar deixando aqui embaixo também na informação para que o pessoal tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, possa estar entrando e acedendo em tudo. E muito obrigado. Ah, eu que agradeço, foi um prazer. Se Uhum. deixar que eu fico conversando horas e horas, né? Que eu sou tagarela. E ainda mais falar assim das coisas do Japão, eu gosto muito. A gente Então pode ter foi um uma parte, prazer. a gente pode ter uma parte 2 3 porque pra mim será bem-vindo. A gente só gosta de ter esse limite, assim, porque senão ficar muito grande, também vou fazer cortes futuramente, aí vai dar mais tempo, mas a parte 2 vai ser muito bem-vinda. Ah, ótimo, é só falar. Então eu Perfeito. agradeço. Aí minhas redes sociais eu mexo bastante no Instagram, né? Uhum, No Instagram é arroba eu, Mika Miyamoto, depois, né, o Douglas vai uhum. deixar aí. Claro que nunca E aí, quem tinha. quiser acompanhar, eu posto bastante tudo, assim, curiosidades do Uhum. Japão, cultura, coisa da escola. E agora eu tô compartilhando a construção da minha casa, que é bem Incrível. diferente, né? Então, quem quiser me acompanhar lá, será bem-vindo. E mais pra frente também eu tenho uma novidade, mas não posso falar agora. Mas tem Perfeito. uma ligação de Brasil e Japão. Aí, quem sabe a Oh, parte 2, né, Douglas, que a gente fizer, claro. eu posso ir falando. Então, quando a gente postar aqui, a gente já vai programar a parte 2 que eu já fiquei curioso. Vamos acompanhar lá, porque pelo jeito o negócio vai ser bom. Vai ser bom. Mica, muito obrigado, fique com Deus e até a Obrigada. parte 2. Até a parte. Com Deus. Tchau, obrigada.